A gente começar então as aulas sobre neurofisiologia. A primeira vai ser sobre sensibilidade. Vão ser duas aulas, uma fazendo uma introdução de sensibilidade, falando sobre tato, pressão, coceira, e outra falando especificamente sobre dor e sensações térmicas. Começando a primeira aula aqui então, fazendo uma introdução. A nossa percepção do mundo que nos cerca é de nós mesmos existe graças a um complexo sistema de receptores que se ligam às áreas específicas do córtex cerebral, levando informações conscientes e inconscientes necessárias para a regulação homeostática do corpo, percepção dele no espaço e desenvolvimento das atividades diárias. Em resumo, a sensibilidade é extremamente importante para a nossa percepção da nossa posição no mundo em relação ao ambiente que o cerca e também para a regulação dos mecanismos internos do nosso corpo. A gente tem aqui uma forma de dividir o sistema nervoso, uma forma de dividir o sistema nervoso sensorial, que vai ser dividindo primeiro em sensibilidade somática e sensibilidade visceral. Sensibilidade somática sendo exteroceptiva e proprioceptiva. A exteroceptiva está relacionado ao ambiente mais externo, são receptores que detectam estímulos externos, como receptores gerais para calor, dor, tato e pressão, que são receptores que estão em todas as regiões do corpo, basicamente, na maior parte delas, e receptores especiais, que são aqueles ligados à visão, audição, equilíbrio, olfação e gustação, que são dos sentidos especiais, né? Os olhos, a cóclea, os ductos semicirculares, as narinas e a língua. Informações proprioceptivas são aquelas relacionadas à propriocepção, à percepção do corpo no espaço, à regulação do equilíbrio, etc. A gente vai ter aqui os fusos musculares, órgãos tendinós de Golgi, receptores das cápsulas articulares. São receptores que vão determinar o grau de estiramento do músculo, angulação das articulações, etc. Receptores viscerais, que captam estímulos de origem interoceptivas, vão captar informações das vísceras. A gente tem pressoreceptores, ou baroreceptores, osmorreceptores e quimiorreceptores, etc. Isso daqui é uma divisão que não é adotada pelo Guyton. A divisão que o Guyton vai fazer a gente vai usar mais para frente, mas essa daqui serve de princípio para orientar a gente. Começando então, o Guyton divide os receptores em 5 tipos. A gente tem mecanorreceptores, que são receptores que detectam estímulos mecânicos. A gente tem, por exemplo, a cóclea, aqui no ouvido interno, que vai detectar as ondas mecânicas do som. As ondas mecânicas vão produzir uma movimentação no líquido do interior da cóclea, isso vai fazer com que haja uma movimentação mecânica lá dentro. A gente tem também receptores mecânicos na pele, como receptores de tato ou de pressão. Termorreceptores são receptores de calor e de frio. Nociceptores são receptores de dor. Receptores eletromagnéticos são receptores que detectam ondas eletromagnéticas. A gente tem, por exemplo, a retina, que vai detectar as ondas eletromagnéticas de comprimento visível. A gente tem quimioreceptores, que são receptores que vão se alterar por mecanismos químicos. A gente tem baroreceptores, né, receptor de pressão sanguínea, tem osmorreceptores de osmolalidade sanguínea. A gente também tem aqui no nariz os quimioreceptores do nariz, que vão ser ativados dependendo do estímulo químico que recebe. Aqui tem um exemplo de alguns receptores, terminações nervosas livres, receptor com terminação expandida, folículo piloso tátil, que tá aqui em volta da base do pelo e ativa quando o pelo é movimentado, corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Krause, terminação de Ruffini, para ele tem tendinão de Golgi aqui dentro das articulações, e aqui o fuso muscular dentro dos músculos. A gente vai falar desses corpúsculos de Meissner para Pacini e de alguns outros receptores quando for falar de tato. Uma coisa importante sobre os receptores é que eles têm sensibilidade diferenciada e vias rotuladas. Tomando um exemplo aqui, os receptores eletromagnéticos da visão, sensibilidade diferenciada quer dizer o quê? Que esses receptores, como por exemplo aqui o caso da retina, vão detectar apenas estímulos eletromagnéticos, eles não detectam, por exemplo, estímulos de pressão ou estímulos químicos. Isso aqui é sensibilidade diferenciada. E vias rotuladas também. A via visual vai carregar só impulsos visuais em direção ao córtex visual primário. Apesar de, principalmente na região espinhal, a gente ter os nervos espinhais que vão carregar vários tipos de sensibilidade, de motricidade, as vias vão ser rotuladas, vão ser diferenciadas. Isso garante uma singularidade, isso garante uma interpretação singular de cada tipo de sensibilidade que o cérebro vai receber. A gente tem aqui a parte agora de como esses estímulos captados vão ser transformados em impulsos para ir em direção ao cérebro.
Esses estímulos eles vão ter a função de alterar o potencial elétrico da membrana do receptor. Mas como que dá essa alteração? A depender do tipo de receptor, a gente pode ter deformação mecânica, que abre canais, é o caso das células ciliadas da cóclea, que o movimento das ondas mecânicas do som vai produzir o movimento do órgão de Corti, e esse movimento vai fazer com que haja uma deformação dos cílios das células ciliadas, uma deformação mecânica que vai abrir os canais para despolarização. A gente pode ter uma substância química abrindo canais, é o caso, por exemplo, de neurotransmissores ou dos receptores das papilas gustativas. A gente vai ter temperatura alterando permeabilidade, né? A temperatura aumenta a permeabilidade. E também, o último exemplo, a radiação eletromagnética, no caso da visão, que vai também alterar o potencial elétrico da membrana do receptor. Essa alteração do potencial elétrico a gente chama de potencial receptor. O potencial receptor, ele vai gerar potenciais de ação. Aqui a gente tem o potencial de membrana de repouso. Isso aqui é potencial receptor. A partir do momento em que o potencial receptor se passa do limiar de estabilidade, são gerados potenciais de ação. Quanto maior o potencial receptor, mais frequentes são os potenciais de ação. Aqui a gente tem um exemplo um exemplo da atuação de potenciais receptores e potenciais de ação dentro do corpúsculo de Pacini. Uma alteração mecânica aqui no corpúsculo de Pacini vai gerar uma despolarização, vai gerar uma alteração do potencial de repouso dessa fibra nervosa. Essa alteração vai gerar um potencial receptor que, ao chegar no primeiro nódulo de Ranvier, vai desencadear um potencial de ação sucessivo pela fibra. Adaptação dos receptores. A gente tem dois tipos de receptores, os de adaptação lenta e os de adaptação rápida. Os de adaptação lenta são chamados de tônicos. Eles vão detectar estímulos de intensidade contínua. Exemplo de receptores tônicos são órgãos tendinosos de Golgi e fusos musculares. Receptores de adaptação rápida são chamados de fásicos, detectam alterações na velocidade do estímulo. Exemplo, o corpúsculo de Pacini. Usando o corpúsculo de Pacini para ilustrar isso, o corpúsculo de Pacini ele vai estar envolvido aqui por essa cúpula. Tudo mais, aqui dentro a gente vai ter uma substância gelatinosa, segundo Guyton. Esse corpúsculo aqui é daquele corpúsculo que vai detectar deformações mecânicas. Então, uma pressão vai gerar uma deformação mecânica aqui no corpúsculo que movimenta a substância gelatinosa aqui dentro. Esse movimento vai criar a deformação mecânica na fibra, que vai fazer com que haja potencial receptor. Acontece que essa substância gelatinosa se acomoda muito rapidamente. Estando a substância acomodada, esse potencial receptor vai cessar. Então, ele cessa rapidamente. Mas se houver qualquer alteração do estado dessa substância gelatinosa aqui, a gente vai ter um novo potencial receptor. Então, a gente vê que o corpúsculo de Pacini se adapta rapidamente, ou seja, ele detecta alterações na velocidade do estímulo. Ao contrário, receptores de adaptação lenta, eles não vão ter esse mecanismo que eu citei aqui no corpúsculo de Pacini, sendo, portanto, responsáveis por detectar estímulo de intensidade contínua. Aqui a gente tem um gráfico da adaptação dos receptores, dá para ver aqui que o corpúsculo de Pacini tem uma adaptação muito rápida, muito menor que um décimo, mais ou menos próximo de um décimo de segundo, enquanto o receptor do folículo piloso vai ter uma adaptação por volta de um segundo, e receptores aqui do fuso muscular e da cápsula articular, que são receptores de adaptação lenta, vão ter uma adaptação em questão de minutos ou até horas, dependendo da situação. Falamos do receptor, agora vamos falar de somações. Somações são mecanismos que vão fazer com que haja um aumento na quantidade de potenciais de ação. A gente tem dois tipos de somação, somação espacial e somação temporal. A somação espacial decorre da maior solicitação de fibras envolvidas no processo. Por exemplo, a gente vai ter aqui um estímulo fraco. O estímulo fraco vai ativar poucos receptores. Então, a gente vai ter poucos potenciais de ação. Se a gente houver mais receptores nesse estímulo, a gente vai ter um estímulo moderado, por causa do maior número de potenciais de ação sendo gerados. Se a gente houver ainda mais receptores, a gente tem um estímulo forte, por conta do maior número de potenciais de ação gerados. Então, há mais receptores envolvidos. Isso vai gerar uma somação espacial. Já na somação temporal, a gente vai ter uma maior frequência de impulsos. Essa maior frequência de impulsos ela vai gerar uma maior intensidade do sinal.
Então percebam, aqui a gente tem mais receptores que vão gerar individualmente, em conjunto, que vão gerar em conjunto uma maior quantidade de sinais e gerando um estímulo mais forte. Aqui a gente vai ter o mesmo impulso, só que com uma frequência cada vez maior. Isso vai gerar uma intensidade de resposta maior. A gente falou aqui dos receptores e de como eles geram potenciais de ação. A gente tem que falar agora deles em conjunto, porque os receptores neurônios eles não costumam atuar em vias separadas, eles costumam atuar em grupamentos neuronais. Grupamentos neuronais são regiões do sistema nervoso em que a gente tem um grande conjunto de corpos de neurônios. Exemplos de grupamentos neuronais são córtex cerebral, núcleos da base, núcleos do diencéfalo, né, do tálamo, hipotálamo, subtálamo, hipotálamo, núcleos do tronco encefálico, córtex cerebelar e os núcleos da base do cerebelo. Uma coisa importante sobre os grupamentos neuronais é falar sobre o campo estimulatório. Analisando a semática da esquerda, a gente vê duas fibras aferentes, 1 e 2, e 5 e 4 fibras referentes, os neurônios pós-sinápticos A, B, C e D. A gente consegue ver que o neurônio, a fibra eferente A, é toda envolvida por fibras aferentes oriundas do ramo 1, enquanto as fibras eferentes B e C são parcialmente envolvidas pelas aferências da fibra 1. Portanto, um impulso estimulatório aqui da fibra 1 é capaz de ativar todo o potencial de ação envolvido aqui na fibra A, mas não ativa da fibra B, já que a fibra B, para ter potencial de ação completamente ativado, ela vai ter que receber referências da fibra 2, da fibra aferente 2. Então, o que acontece? A fibra 1 em relação à fibra A gera um estímulo limiar, um estímulo que vai criar um potencial de ação, enquanto a fibra 1 em relação à fibra B gera um estímulo sublimiar. É um estímulo, mas está abaixo do limiar de excitabilidade. Ele depende do estímulo da fibra 2 para ser gerado. A gente tem aqui, então, que, tomando como exemplo a imagem da direita e fazendo comparação com a imagem da esquerda, a zona média aqui seria a zona de descarga, a zona em que o estímulo único dessa fibra aqui é capaz de gerar impulsos limiares, enquanto as zonas periféricas aqui seriam as zonas facilitadas, zonas em que o estímulo não é capaz de ultrapassar o limiar de excitabilidade, mas ele contribui para facilitar que o limiar de excitabilidade seja atingido. Os sinais, uma vez transmitidos, eles podem divergir ou convergir. A gente tem dois tipos de divergência de sinais. A primeira é a divergência dentro de uma via produzindo amplificação de sinal. Isso aqui é comum no trato córtico espinhal. Um neurônio motor lá na região do córtex motor primário acaba, por esse mecanismo de divergência de sinais, controlando várias fibras musculares, várias placas motoras. Em B, a gente tem aqui uma divergência em múltiplos tratos. Aqui o exemplo a gente tratava de um único trato, no caso, córtico espinhal. Aqui os impulsos vão se dividir para vários tratos distintos. Aqui a gente tem exemplo de convergência de sinais. Aqui a gente vai ter convergência de fibras de mesma origem. É o caso, por exemplo, daqui. A gente vai ter diversas fibras, a gente vai ter diversos axônios convergindo aqui para o neurônio pós-sináptico A. Enquanto aqui a gente vai ter convergência de fibras com múltiplas origens. Certo? Então, vão ter fibras de diversos locais do sistema nervoso convergindo para o mesmo lugar. Isso aqui é comum em mecanismos de inibição e facilitação que vão estar envolvidos em circuitos mais complexos, que a gente vai ver mais para frente. Aqui. A gente vai ter, então, sinapses excitatórias e inibitórias. Esse esquema é importante quando se trata, por exemplo, de movimentos, tipo a flexão do braço. A flexão do braço, a flexão do antebraço vai depender da contração de um grupo muscular e do relaxamento de outro grupo muscular. Então, a contração vai envolver a excitação de músculos agonistas e o relaxamento vai envolver a inibição de músculos antagonistas. Uma mesma sinapse vai ter que promover tanto relaxamento quanto contração, simultaneamente. E como que isso ocorre? De uma fibra aferente, a fibra aferente se ramifica em duas, uma porção dela vai levar à excitação. A excitação vai levar à compressão, diretamente na fibra motora. Um outro ramo dessa fibra aferente vai excitar um interneurônio. Esse neurônio número 2 aqui. Esse neurônio vai ser o neurônio inibitório.
neurônio inibitório vai ter uma sinapse inibitória com o neurônio motor propriamente dito. Então, se você excita o inibidor acaba inibindo aqui o neurônio motor. Então, simultaneamente, graças à presença desse interneurônio inibitório, a gente vai ter uma excitação e uma inibição. O sinal da sinapse, ele pode ser prolongado. O principal mecanismo de prolongamento do sinal é a reverberação. A gente tem na letra A um mecanismo mais simples, em que uma aferência, presumivelmente excitatória, gera um impulso para a eferência. A eferência tem um ramo que se destaca dela e volta para a região sináptica. A gente tem um mecanismo aqui de retroalimentação, feedback positivo. Certo? Isso aqui é um exemplo mais simples. A gente tem exemplos mais complexos aqui, que envolvem interneurônios. Esse aqui é um exemplo de reverberação que pode ser facilitada ou inibida. Os mecanismos de reverberação aqui de retorno à atividade sináptica, eles também contam com a presença de fibras facilitadoras e fibras inibidoras. Esse aqui é um exemplo de convergência de fibras de diversas regiões, diversas origens. Aqui a gente tem na letra D um exemplo do que é mais comum nos mecanismos de reverberação. A gente vai ter diversas fibras paralelas. A intensidade na letra C dos sinais de reverberação é controlado pelas fibras de facilitação ou de inibição. A ativação das fibras de inibição diminui a intensidade da reverberação. A ativação das fibras de facilitação aumenta a atividade da reverberação, a intensidade. Já aqui, a intensidade não vai depender de facilitações e inibições. Vai depender da quantidade das fibras paralelas ativadas. Quanto mais fibras ativadas, maior vai ser a intensidade da reverberação. Essa reverberação geralmente não acontece para sempre. Tem casos em que ela acontece, mas na maior parte do tempo não. Por que ela não acontece para sempre nesses casos? Há um mecanismo chamado fadiga das sinapses. A progressiva liberação de neurotransmissores vai consumindo progressivamente os receptores para esses neurotransmissores que não vão conseguindo ser repostos pela atividade do núcleo e dos complexos de Golgi. Isso vai fazer com que haja cada vez menos receptores, isso vai gerar uma fadiga das sinapses. Acontece que tem regiões em que essa fadiga não ocorre, em que a gente gera o chamado sinal eferente contínuo. Sinal eferente contínuo. Ocorre por dois mecanismos. Estabilidade intrínseca, que vai ser pela existência de potenciais de membrana altos com produção contínua de impulsos. Isso é comum no cerebelo, que vai ter um papel de regulador da movimentação somática, portanto ele tem que estar sempre sendo ativado, e nos interneurônios da medula. A gente tem também o sinal eferente contínuo sendo mantido nos circuitos reverberatórios, onde a fadiga não cessa o processo. A gente gera aqui, então, um mecanismo chamado de onda carreadora. Uma excitação e inibição não causa sinal eferente, mas o modula. Por exemplo, a frequência cardíaca. Por exemplo, a frequência cardíaca vai ter uma quantidade basal de impulsos. Essa quantidade pode ser aumentada por excitação ou diminuída por inibição. A excitação geralmente fica a cargo do sistema nervoso autônomo simpático, né, que libera adrenalina e causa taquicardia. Já a inibição geralmente fica a cargo do sistema nervoso parasimpático, que libera acetilcolina e causa bradicardia. Então a gente tem aqui um sinal eferente contínuo que vai ser regulado por mecanismos de excitação e inibição. A gente tem uma quantidade basal de impulsos sendo feitos e essa quantidade basal pode ser aumentada ou diminuída, mas ela não cessa por conta desses estímulos excitatórios ou inibitórios. Para concluir essa parte introdutória, vamos falar das fibras que vão levar esses impulsos que a gente mencionou. A gente tem dois grandes grupos de fibras, grupo A e grupo C. O grupo A é o grupo das fibras mielínicas, envolvidas aqui com a bainha de mielina. O grupo C é das fibras amielínicas, sem essa bainha. O grupo A se subdivide em A-alfa, A-beta e A-delta. Essa classificação de alfa, beta e delta leva em conta a quantidade de mielina que vai estar envolvendo os axônios. A fibra A-alfa é aquela que tem maior quantidade de mielina e é também que tem maior diâmetro, portanto é que vai ter maior velocidade, 80 a 120 metros por segundo. As fibras A-beta são aquelas que têm uma quantidade intermediária de mielina e o diâmetro intermediário. Isso vai levar a uma velocidade de 35 a 65 metros por segundo. As fibras A-delta são as mais finas fibras mielínicas e vão ter uma velocidade de mais ou menos 5 a 30 metros por segundo. Já as fibras C, elas vão ter uma velocidade de meio a 2 metros por segundo.
E que impulso elas levam? A gente vai ver isso mais para frente, mas dependendo da importância, da rápida interpretação do impulso, ele vai ser levado pelas fibras mais mielinizadas ou menos mielinizadas. Por exemplo, para receptores do músculo esquelético, que vão ser importantes para a percepção, para a percepção e equilíbrio do corpo. São informações importantes de serem levadas rapidamente ao cérebro, porque a posição do corpo pode ser alterada com muita rapidez e isso demanda uma resposta rápida do cérebro. Por isso, esse sistema usa as fibras mielínicas alfa, já que informações de temperaturas, certos tipos de dor e prurido não são tão relevantes assim, e elas vão ser levadas por fibras amielínicas. Isso aqui é para certo tipo de dor, a gente sabe que tem dor que é muito importante. Vai ter uma diferença aqui do tipo de dor que a gente vai falar mais para frente na aula sobre dor. Terminamos a introdução, então vamos falar agora das sensações somáticas propriamente ditas, começando com tato, pressão, vibração e posição corporal, própria percepção. Então, adotando uma classificação diferente agora, aqui o Guyton faz uma classificação que separa as sensações somáticas das sensações especiais. Então, sensações somáticas seriam todas aquelas que são detectadas por receptores que estão presentes em abundância no corpo, ao contrário das sensações especiais, que seriam detectadas pelo olho, pela cóclea, pelos ductos semicirculares, pelos órgãos olfativos e pelas papilas gustativas. Então, os sentidos especiais não são parte das sensações somáticas, são parte das sensações especiais. Ele divide as sensações em mecanorreceptivas, termorreceptivas e nociceptivas. Então, a gente vai ter aqui 3 daquelas 5 categorias de estímulo, né? A gente vai excluir estímulo eletromagnético, que vai estar dentro das sensações espaciais, da visão, e estímulos relacionados a quimioreceptores, que vão estar na gustação e no olfato. As sensações elas podem ser estereorreceptivas, que vão estar relacionadas à superfície do corpo, proprioceptivas, que vão estar relacionadas ao estado físico do corpo, como eu disse anteriormente, né? Ao deslocamento dos tendões, ao estimamento dos músculos, e viscerais são ligadas à sensibilidade das vísceras. De tato, pressão e vibração agora, para a gente começar. Tato, ele vai ter receptores na pele ou logo abaixo que vão detectar essa sensação. Pressão vai ter receptores em tecidos mais profundos, e vibração está relacionada a sinais repetitivos. O mesmo grupo de receptores vai detectar os 3 sinais. A gente tem aqui os receptores táteis, a lista deles, que também acabam sendo receptores, alguns de pressão e alguns de vibração. Terminações nervosas livres. Eles se comunicam com o sistema nervoso central por fibras A delta e fibra C. Eles levam informações sobre comichão e prurido. Comichão é cócegas e prurido é coceira. Também levam informações sobre dor. Corpúsculo de Meissner se comunica com o sistema nervoso central por fibras A beta, por fibras A beta encapsuladas. Detectam o tato discriminativo, o tato fino, o tato das regiões que tem maior quantidade de receptores. Disco de Merkel, eles ficam agrupados nessas estruturas chamadas cápsulas de Higo. Aqui, essas estruturas chamadas cápsulas de Higo, que vão ter aqui ligações com fibras grossas e mielinizadas e vão fazer essa protrusão, essa cúpula aqui na região da região da pele. Eles também detectam tato discriminativo. O órgão terminal do pelo, ele vai detectar o movimento dos pelos, então, dependendo da região do corpo, eles vão ser responsáveis por detectar o primeiro contato de um objeto com o corpo, e também vão detectar o movimento de objetos pelo corpo. Isso a depender se a região tem ou não pelos. Os receptores das terminações de Ruffini, eles têm adaptação lenta. Eles detectam pressão e tato intenso prolongado. O corpúsculo de Pacini, como a gente viu, tem adaptação muito rápida. Eles detectam compressão e tato local e rápido. Aqui uma imagem daqueles corpúsculos. A gente falou de 6 terminações nervosas livres, folículo piloso tátil, corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Meissner, terminação de Ruffini. A detecção da vibração. A detecção da vibração vai envolver todos os receptores táteis. Os principais são os corpúsculos de Pacini, que, como eu disse, por terem uma adaptação muito rápida, eles vão detectar estímulos de alta frequência. Se a gente tem estímulos ocorrendo a cada 800 de segundos, é meio lógico que a velocidade desses estímulos vai ser detectada por receptores de adaptação rápida. Então, os Pacini detectam frequências de 30 a 800 Hz por segundo. Receptores de Meissner,
Detectam baixas frequências, porque tem adaptação lenta, frequência de 2 a 80 Hz. Esses são os principais para detectar vibração. A gente tem duas vias para a transmissão de sinais somáticos do sistema nervoso central. Os sinais são captados pelos receptores e são transmitidos para o sistema nervoso central por dois sistemas. O sistema, ou a via da coluna dorsal lemnisco-medial, e o sistema, ou via anterolateral. A coluna dorsal lemnisco-medial leva tato discriminativo, vibração, movimentos contra a pele, posição de articulações e pressão localizada. A via anterolateral vai levar dor, sensações térmicas, tato grosseiro, cócegas e prurido. Aqui a gente tem uma imagem de um corte, o desenho de um corte na região da medula. A gente tem aqui as lâminas medulares, que a gente vai falar mais para frente, cada uma delas se origina. Então aqui a gente tem a parte dorsal do nervo espinhal chegando aqui pelo corno dorsal do H medular, uma porção das fibras sensitivas vai se dirigir aqui para a coluna dorsal. Uma outra porção delas vai fazer sinapse aqui em outras lâminas e depois vai se dirigir até a via anterolateral. Sistema da coluna dorsal lemnisco-medial. Então aqui, ele vai detectar aquele tipo de tato que a gente disse, tato discriminativo. Estímulos de regiões dos membros superiores assumem uma posição mais medial aqui no funículo posterior da coluna, enquanto estímulos de membros superiores, regiões mais superiores, assumem uma posição mais lateral aqui até chegar no bulbo. Então esses estímulos chegam por aqui, sobem pelo funículo posterior da coluna, pelos fascículos grácil e cuneiforme, e terminam no bulbo, nos núcleos da coluna dorsal, os núcleos grácil e cuneiforme. Aqui eles fazem esse cruzamento que está mostrado nessa ilustração do livro do Ângelo Machado, um cruzamento pelas chamadas fibras arqueadas internas, e vão subir pelo lemnisco medial. Nesse trajeto, eles vão receber fibras do nervo trigêmeo, o nervo trigêmeo, que é o nervo responsável, dentre outras coisas, pela sensibilidade da região da face. A sensibilidade de todo o corpo a sensibilidade de todo o corpo é a responsabilidade dos nervos da medula, enquanto a sensibilidade da região da face é responsável pelos nervos, pelos ramos do nervo trigêmeo. Então, recebendo as fibras do nervo trigêmeo nesse trajeto entre o bulbo e o tálamo, essas fibras agora, tanto do lemnisco dorsal medial quanto do nervo trigêmeo, vão acabar no complexo ventrobasilar do tálamo, e dali eles partem para regiões do córtex. Mas quais regiões? O córtex cerebral, né, a superfície do cérebro, ela vai ter regiões determinadas para determinadas funções. Por exemplo, aqui a gente tem essa região aqui, esse sulco aqui é chamado de sulco central. Dele a gente vai ter os giros, o giro pré-central e o giro pós-central. O giro pré-central que a gente chama de área motora primária. Aqui que vão sair as fibras para a motricidade somática. Aqui a gente vai ter no giro pós-central a chamada área somatosensorial 1. Existem duas áreas somatosensoriais, a somatosensorial 1 aqui e a área somatosensorial 2. Acontece que a área somatosensorial 2 ela não tem muita relevância funcional. Ela recebe fibras tanto da área somatosensorial 1 quanto das fibras que vêm do complexo ventrobasilar do tálamo. Só que a distribuição completa dela vai acarretar em uma perda relativamente pequena para a parte somatosensorial. Então, quando a gente fala de corte somatosensorial primário, a gente quase sempre diz a respeito exclusivamente da área somatosensorial 1. Então, aqui vai ser a área em que vão chegar os estímulos de sensibilidade e vão começar a ser interpretados. Uma coisa interessante da área somatosensorial, do corte somatosensorial primário é que existe uma somatotopia, existe uma projeção das regiões do corpo em determinadas áreas do córtex somatosensorial. Por exemplo, na região aqui mais medial, a gente vai ter a interpretação dos sinais vindos das genitálias, dos pés, das pernas, enquanto na região mais lateral, a gente vai ter a interpretação dos sinais do lábio inferior, da mão, até chegar aqui no sulco lateral. Coisa relevante é que as áreas do córtex somatosensorial primário são proporcionais à quantidade de receptores que há nessas áreas. Se a gente fizesse um modelo tomando em conta que isso seria uma correspondência para a área mesmo das regiões do corpo, a gente teria esse indivíduo aqui, chamado núcleo de Penfield. Nele, as regiões do corpo são proporcionais à área dedicada a elas no córtex somatosensorial primário. Então, a gente consegue ver a extrema importância
dos lábios, da língua, das mãos, dos órgãos genitais. São áreas com diversos receptores, que vão ter uma área bastante grande de interpretação na área somatosensorial primária. Funções dessa área somatosensorial primária. A gente costuma estudar as funções dessa área, entendendo o que lesões nela causam. As lesões desse córtex costumam gerar perda de tato discriminativo, tato fino, perda de análise de grau de pressão, perda de análise de peso, astereognosia ou agnosia tátil. Agnosia é a capacidade de reconhecer. Estereognosia é a capacidade de reconhecer os objetos pelo tato. A astereognosia é a incapacidade de reconhecer objetos pelo tato. Então, é a incapacidade de reconhecer objetos pelo tato. A gente também perde a capacidade de analisar a textura dos objetos, claro, né, já que isso é responsabilidade do tato discriminativo. A gente também perde a perda da localização precisa da dor. O córtex cerebral em geral não é uma coisa uniforme. Ele é dividido em 6 camadas. Camada molecular, camada granular externa com células granulares, camada piramidal externa com células piramidais, camada granular interna com células granulares, camada piramidal interna com células piramidais e camada fusiforme. Essas seis camadas vão ter papéis distintos no córtex, e a gente vai focar nos papéis dela na região do córtex somatosensorial primário. A camada 4 recebe sinais de todas as outras aferências, e os projeta para todas as outras áreas, para todas as camadas. Camada 1 e 2 recebem sinais aferentes, inespecíficos e difusos. Camadas 2 e 3 enviam axônios pelo corpo caloso. O corpo caloso é a estrutura que vai unir os dois hemisférios cerebrais. Então, as camadas 2 e 3 vão fazer com que informações sensoriais cruzem para o... vão fazer com que algumas informações sensoriais cruzem para o lado oposto, para o hemisfério oposto, para o córtex somatosensorial primário oposto. As camadas 5 e 6 enviam axônios para estruturas cefálicas profundas, como, por exemplo, os núcleos da base, os núcleos do tálamo e hipotálamo. O córtex, além das 6 camadas, é organizado em colunas, e cada coluna está relacionada a uma modalidade sensorial. A gente tem dentro do córtex uma disposição espacial das modalidades. Voltando nessa imagem aqui, mas também longe, vocês veem que tem esse sulco aqui, chamado de sulco central. As porções do córtex sensorial primário mais próximas desse sulco central, eles vão detectar estímulos relacionados ao quê? Estímulos relacionados a estiramento dos músculos. Pela proximidade dessa região do córtex motor, do córtex sensorial primário com o córtex motor primário, essas informações vão ser levadas para a área motora primária e vão ajudar no planejamento motor. Na região intermediária, ali a gente vai ter a presença de receptores cutâneos, recebendo informações majoritariamente relacionadas à adaptação lenta. Na região mais posterior, a gente vai ter níveis progressivamente mais complexos de interpretação, até que chegam na área somatosensorial. O que é essa área somatosensorial? A área de associação somatosensorial. A gente tem que entender, então, primeiramente, o que são áreas de projeção e áreas de associação. Alexandre Luria, o neurologista, que se não me engano é russo, propôs uma divisão do córtex baseado em seu grau de relacionamento com a motricidade e a sensibilidade. Haveriam, então, áreas primárias, que seriam áreas de projeção, áreas em que as fibras ou chegam ou saem, né? Fibras vindas dos tratos. E a gente também teria áreas de associação, áreas em que essas informações que chegam pelas áreas que chegam ou saem pelas áreas de projeção seriam interpretadas. A gente teria áreas de associação secundária e de associação terciária. As secundárias seriam unimodais e as terciárias seriam polimodais. Isso quer dizer o quê? Olhando para essa imagem aqui do livro do Machado, a gente consegue ver aqui de vermelho seguindo a seta, a área sensorial primária. Aqui a gente tem em amarelo, logo ao lado dela, a área de associação sensorial secundária. E aqui em azul, a área de associação sensorial terciária. A área de associação secundária vai interpretar sinais vindos unicamente da área sensorial primária. Já a área de associação sensorial terciária, ela vai interpretar impulsos vindos tanto da área sensorial primária, quanto da área visual primária aqui, na área de Seth Brodmann, quanto da área auditiva primária.
Então, a gente pode chamar aqui essa zona vermelha e essa zona azul de área de associação, de áreas de associação somatosensorial. Recebem e interpretam num grau de complexidade mais elevado os estímulos sensoriais. O circuito neuronal básico do sistema da coluna dorsal lemnisco medial é esse. A gente consegue ver que tem uma predominância de divergências, né? Divergências, a gente vai ter um estímulo pontiforme que vai acabar levando à estimulação de diversas regiões aqui do córtex cerebral. O estímulo fraco vai ativar poucas regiões aqui do córtex. O estímulo mais moderado estimula mais regiões. Até que o estímulo forte estimula várias regiões. Aquilo que eu falei anteriormente é importante para a gente falar sobre o processo de discriminação de dois pontos. O processo de discriminação de dois pontos é o meio como o sistema nervoso central tem de dizer se dois pontos colocados próximos bastante se comportam, são percebidos como um ponto só ou como dois pontos separados. Esse processo de discriminação de dois pontos ocorre com maior aproveitamento em regiões que tenham mais receptores sensoriais. Por exemplo, na região da mão, a gente consegue manter dois pontos muito próximos, e ainda assim esses dois pontos são percebidos como individuais, separados. Na região das costas, por exemplo, que há poucos receptores sensoriais, os dois pontos, mantidos a uma distância consideravelmente grande, são interpretados como um ponto só. Isso ocorre por quê? Esses dois pontos, eles vão seguindo esse mecanismo que eu falei anteriormente, estimular regiões do córtex, e vão gerar essa curva aqui, esse montinho, vamos chamar assim. Quanto mais próximos os dois pontos vão estar, mais juntos aqui os cumes desses dois montinhos vão estar. Enquanto esses dois cúmulos estiverem separados, a gente consegue interpretar essas estimulações como vindo de dois locais diferentes. O que ajuda a discriminação de dois pontos? O processo de inibição lateral. Nesse processo, a estimulação de uma área específica gera uma contrarreação que faz com que áreas ao redor sejam inibidas. Inibindo áreas ao redor de uma estimulação, essa estimulação passa a aparecer mais forte ainda. E isso ajuda, como dá para ver aqui nessas curvinhas de vermelho, que parece um M do McDonald's, a sobressair os cumes aqui e manter nessa ilustração a percepção de duas regiões separadas. Agora, como que o sistema nervoso interpreta o estímulo? Interpreta a intensidade do estímulo. Tomando aqui como exemplo o corpúsculo de Patini, a gente consegue ver que um estímulo fraco, conforme a gente vai tendo elevações no grau de intensidade desse estímulo, a gente vai ter rapidamente um aumento da amplitude do potencial receptor. Entretanto, quando esse estímulo já está numa intensidade considerada elevada, aumentos dessa intensidade não vão produzir mais aumentos significativos na amplitude do potencial receptor. Esse é o mecanismo, então. No começo, com estímulos fracos, aumentos, mesmo que pequenos, desses estímulos vão levar a aumento considerável da amplitude do potencial receptor. Entretanto, com estímulos já bastante intensos, os aumentos que outrora produziam uma ampla modificação do potencial receptor não produzem mais. Terminando aqui, falando agora de sentidos de posição ou de propriocepção. Eles são divididos em dois: sentidos de posição estática e de velocidade do movimento. Receptores sensoriais, de propriocepção, eles têm que conhecer graus de angulação das articulações, velocidade e variações. Esses receptores são do tipo cutâneos, são receptores cutâneos, fluxos musculares, órgãos de Golgi e corpúsculo de Patini. Aqui o processamento da informação. A nível talâmico, a gente consegue ver que existem dois grupos de neurônios que processam a angulação das articulações. Tem aqueles que são estimulados quando não há angulação, quando não há movimentação das articulações, e vão sendo proporcionalmente desestimulados com o movimento. Já aqui na direita, há aqueles que são estimulados conforme maior angulação.
falando agora da via espinotalâmica anterolateral, que é essa daqui. A via anterolateral vai levar estímulos menos críticos. Velocidade mais lenta, menor localização e menor gradação. Então aqui vai a GG ter sinais de dor que vão cruzar aqui já na medula e vão subir aqui até o bulbo, ponte mesencéfalo e vão acabar aqui em duas regiões distintas que a gente vai falar mais para frente. Sinais táteis grosseiros, então eles vão terminar no complexo ventrobasal do tálamo, enquanto a dor ela vai terminar nos núcleos reticulares do tálamo e nos núcleos intralaminares do tálamo. Então a dor já fica consciente no tronco encefálico. A gente vai falar de dor mais para frente. Essas foram referências, espero que tenham gostado, e é isso.